lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda qualidade e tradição agora em suas mãos. Dois pontos, com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. Olá, começamos mais um programa Dois Pontos com Cláudia Duarte. Estamos disponíveis também nas redes sociais. É só procurar pelo Santa Portal no Facebook e no YouTube. E o mercado de vinhos teve expansão recorde na pandemia. Ou seja, essa quarentena fez com que o brasileiro apreciasse ainda mais a bebida. Quem vai conversar sobre essa nova paixão nacional é o advogado e jornalista José Rodrigues. Ele atua há 10 anos também como empresário do ramo de vinhos na Petit Verdot. Olá, Zé, seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Que é um prazer muito grande estar aqui. Pena que falta uma taça de vinho, né? Horário de trabalho. Exato. Ah, mas eu trabalho assim. Então, Zé, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Aumentou o consumo de vinhos na pandemia. As pessoas, eu acho que, porque os restaurantes, bares estão fechados, procuraram até uma bebida mais sofisticada para degustar em casa, com a família, enfim. É um aumento considerável. Chegou até nas épocas de maior reclusão, até um aumento maior de 70%, eu acho, de consumo de vinhos. O consumo hoje, no ano passado, aumentou em no começo 20%. No começo do ano quase 20%. Aí na época que aumentou mais a reclusão... É uma coisa natural. Uhum. Por quê? Porque a cerveja é uma bebida que é para os momentos de alegria. Sim, certo? É verdade. O vinho é mais nostálgico, né? E o vinho é o de aproximação, de conversa. Então, aquela carência que a gente está sentindo, a gente abre uma garrafa de vinho, compartilha, e aí a vida fica, vamos dizer, o vinho não dá alegria, dá verdade, né? Que dá alegria é a cerveja. Quando você fala assim, pô, vou assistir futebol, você pega uma taça de vinho, é meio complicado. Aí você pega uma cerveja, você vibra lá e tal, né? É verdade. Quando tem um momento de brinde, é champanhe. Agora, o vinho realmente é aquele momento de aproximação. Até quando você está com uma amiga que quer conversar, vem aqui tomar um vinho, Exato. A gente conversa, troca ideias, desabafa, né? E o pessoal, essa questão do aumento, a gente tem que ver por dois lados, né? O aumento do consumo de álcool. Uhum. Mas por ser uma bebida diferenciada e cara, no Brasil eu não acredito que vá levar ao alcoolismo. Uhum. Como tem na França, na Argentina, no Chile, o alcoolismo é proveniente de consumo de vinho. Mas no Brasil não. Acho que precisa ser milionário para ser alcoólico. Ou beber aquelas coisas ruins, né? Mas nos outros países também bebe-se mal. E tem o ponto de vista econômico, né? Você vê, é um setor muito em expansão. Você vê, eles falam em litro, mas vamos falar em garrafa. O brasileiro bebia 2 garrafas e pouco por ano. Nossa! Agora está bebendo 3 garrafas e meia. Eu, como bebo 2 por ano, eu sempre deixo 1,5 para os outros. Mas então, isso... Mas uma garrafa por ano? 3,5 por ano. O brasileiro. É, uma estatística média, acima né? de 18 anos, média. que são 160 milhões.
Porque normalmente a pessoa pode beber uma garrafa por fim de semana. Não, né? tem gente que bebe um. Não. É uma estatística Mas média. É até que tem muita gente que não bebe. Né? Exatamente. Você pega a Argentina e França, é em torno de 30 litros por ano. Nossa. Portugal. Por quê? É alimento, eles almoçam, jantam com vinho. Uma taça de vinho. Certo? Então, em termos de negócio, são 160 milhões de brasileiros maiores de 18 anos. Se aumentasse 1 litro, ou 1 litro dá uma garrafa e meia, quase, nós teríamos um aumento de 200 milhões de garrafas num ano. Olha só, 200 milhões de garrafas por ano. Se todo esse pessoal beber uma garrafa a mais. Então, é um negócio econômico, não é? Uhum. É um negócio bom para o governo também, porque você abre uma garrafa de vinho, pode separar metade, põe no metade do lado e fala, essa é do governo. Né? O pessoal, o bebedor de pinga, jogava aquela dosinha pro santo. Né? No vinho a gente põe meia garrafa e fala, essa é do governo e essa aqui é minha. Nós pagamos, é um absurdo o preço do vinho no Brasil. Né? E falando em preço, né? Aquela questão do vinho bom é o vinho caro. Não é isso, né, Zé? Tem vários vinhos bons por um preço justo, né? Eu considero vinho por qualidade. Uhum. Você vai encontrar vinho barato de qualidade e vai encontrar vinho caro de qualidade. E vai encontrar vinho caro sem qualidade também, certo? E vai encontrar vinho barato que não dá para beber. Sim. Então, a análise que eu faço do vinho para colocar na Petit Verdot é sempre a qualidade do vinho. Quer dizer, um vinho de R$80 é um vinho que ele tem que valer R$80. Lá, o critério era diferente. Se ia vender 80, ele tinha que valer 100, certo? Então, essa conta eu fazia. Não faço, né? E eu acredito que hoje, na faixa de R$100, você está numa média muito boa para tomar vinho. Agora, vai ter vinho muito ruim de R$100 e vai ter vinho muito bom. Aí é o trabalho de procurar. Né? Escolher. Agora, você que é um expert aí em vinho, dá uma dica para gente. Se é uma pessoa que vai servir em casa ou mesmo comprar um vinho para ter na própria adega e que é um vinho médio, que seja um preço razoável, um preço bom, por uma boa qualidade. Como que ela escolhe isso? Como que ela faz essa triagem? Bom, comigo foi na litragem, né? Foi bebendo. E o melhor para a gente conhecer vinho, sabe, não é fazer curso. É fazer curso para você ser profissional, ser sommelier. Né? Enólogo já tem que fazer agronomia também. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, e é uma coisa que a gente vai fazer, eu vou responder as perguntas que me faziam. Uhum. Zé, o Malbec é mais forte que o Cabernet? Uhum. Não. Compra 2 garrafas, uma de Malbec e uma de Cabernet, do mesmo produtor, do mesmo preço, e bebe os 2. Aí você vai falar qual que é. Entendeu? Só provando mesmo. Exatamente. Aí, porque é um mundo, é um universo, tem 40 mil rótulos de vinho registrados no Ministério da Agricultura. 40 mil. Se você tomar uma garrafa por dia, a sua vida não dá, você tem que deixar um pouco para outra reencarnação. Verdade. Então, é muito amplo. E o pessoal fala, é uma bebida viva. Você pega um uísque, ele está lá igual. Sim. Certo? Ele faz esse ano que vem, né? Tudo igual. Aí vai ter o envelhecido, mas aquela garrafa ela vai se manter ali. E o vinho não. O vinho, ele, primeiro, pode ter diferença de uma garrafa para outra, da mesma caixa. Às vezes, na caixa tem um vinho estragado e 11 bons. Aí quando você abre o vinho, ele está intenso, tá? Fechado. Ele vai abrindo. Então, quando você vai abrindo, o vinho vai abrindo, ele vai mudando enquanto você está bebendo. Sim, sim. Certo? Então, como é que você vai falar assim, não, eu conheço o vinho? Não conheço, não. Abriu o vinho, está pesado, coloca numa jarra, um pouco, depois volta para a garrafa
ele dá um... Até quando você serve o vinho na taça, nos primeiros goles ele tem um sabor. Exato. E no final ele já tem outro, né? Ele né? vai evoluindo. É. Para você apressar, se você tiver decanter, você usa o decanter, senão você põe numa jarra, ele... né? E aí, então, ele abre mais rápido. Entendi. Agora, a questão da harmonização. Por exemplo, quem é leiga vai receber alguns amigos em casa, não tem aquela maturidade na escolha de vinhos. Por exemplo, na hora dos aperitivos, antes do almoço, antes do jantar, você vai servir uns petiscos. Qual é o melhor vinho para servir? É o vinho, pelo menos assim, vinho tinto, vinho branco. Agora está muito na moda o rosé, né? As pessoas estão gostando muito, é um vinho fresco, leve, né? Um espumante, ele acompanha tudo. O aperitivo e a refeição. Quando eu fazia algum evento, eu procurava servir um branco, via mais ou menos o que vai ser servido e servia um branco. Ou o rosé, que fica no meio do caminho. Mas o rosé tinha muito preconceito. Eu lembro que há 10 anos, quando a gente abriu a Petit Verdot, no primeiro ano nós fizemos uma campanha do Outubro Rosa. E as pessoas não conheciam o rosé há 10 anos. E aí a gente fazia no balcão ali, o pessoal passava, experimenta um vinho. Rosé. Aí falava, seu Matheus Rosé, né, da minha juventude. Aí eu falava, não, experimenta. Ou sempre um amigo meu, médico, que sempre falava, de graça até injeção na testa. E eu falava isso, aí a pessoa falava, nossa, mas é bom. Eu falei, é que no passado, tipo 40 anos atrás, o rosé teve 40 não, 50, estou ficando velho. O rosé teve um auge, que é justamente o Matheus Rosé. Só que daí eles começaram a deturpar o vinho. Aumentou o consumo, eles começaram a misturar branco com tinto. O espanhol faz isso, o clarete. Mas faz com uma técnica, né? É uma delícia o clarete. Mas aqui então, e aí o vinho começou a ficar ruim. Né? Então, hoje nós estamos passando por um processo, que com esse aumento do consumo, tem muito importador que está exigindo que o produtor faça um vinho mais docinho. Uhum. A quantidade de vinho meio seco que tem no mercado hoje é muito grande. Por que isso? Porque as pessoas estão saindo daquele vinho doce para o meio termo. E eu acho que isso é prejudicial para o mercado. Porque eu acho que as pessoas têm que beber o vinho seco, sem truques, certo? Honesto e barato. Muito bom. Agora, dentro de um jantar, um almoço, ainda existe aquela regra com as carnes, o vinho tinto? É bom, é bom. Não vamos ser radicais, né? Mas uma carne realmente pede um vinho mais encorpado. Um vinho tinto. Tinto encorpado, Já é uma massa, aí já pode, conforme a massa, né? Uma massa de Pinot Noir vai para uma massa mais de molho branco, mais leve, aqueles molhos bem fortes, aí já vai um tinto também. Né? Com peixe? Peixe é vinho branco? Então, porque um mata o outro. Entendi. Se você bebe um vinho tinto com peixe, você mata o peixe 2 vezes. Não dá, mas tem gente que faz. Eu gosto, temos que respeitar o gosto da pessoa. Sim. Mas um branco, um rosé, conforme o peixe, até um Pinot Noir, vai para um Pinot Noir bem leve, vai bem, entendeu? Agora, Zé, você falou que aí na média as pessoas tomam 2 litros de vinho por ano, né? Não é isso a estatística? 2,6. 3 garrafas e meia. Então, como é que a pessoa faz para armazenar esse vinho? Se ela abriu, não tomou a garrafa toda? Então, tem um amigo que me ensinou uma coisa muito interessante. Se você falou, né? O vinho, quando você abre, ele está assim. Depois ele vai amansando, né? Esse amigo, ele abre a garrafa e guarda metade. Ele tem uma garrafinha de vinho mesmo, ele fecha, põe na geladeira.
E o que a gente costuma fazer? A gente bebe, sobrou meia garrafa, já está com sono e tal, vai dormir. E No dia seguinte vai lá, aí, então veja como ele pega o vinho com toda a intensidade e guarda. Esse é o correto. Esse é o correto. E a outra coisa que eu demorei muito para aprender, o vinho de tinto gelado não vai bem. Ele amarga o tanino, sabe? Sei. Então, quando você tira um vinho da geladeira, um vinho gelado, você deixou um pouco lá na geladeira e tal, você vai beber, dá aquele negócio que está estragado. Não, deixa 15, 20 minutos fora. Deixa ele chegar numa temperatura mais normal e aí você vai ver. Interessante. Então, antes de começar a beber, você já guarda o que você imagina que não vai beber, é isso? Ah, não, eu sou descendente espanhol. Espanhol, quando abre a garrafa, tem que beber inteiro. Agora, a adega é o melhor ambiente para o vinho, mesmo o tinto. Ah, sim. Principalmente numa cidade como Santos, né? A temperatura ideal. Porque as adegas geralmente têm 16, né? Uhum. Algumas têm uma regulagem para 12 para os vinhos brancos, mas é o ideal. Aqui para Santos, com calor de 35 graus, estraga muito o vinho, né? Então aí, tem bastante dicas aí, né? E essa é uma dica e tanto, né? Muita gente, é o que você falou, a maioria das pessoas que bebe o vinho, ela vai dormir e deixa a garrafa lá e no dia seguinte ela vê o que faz, mas né? Pior é pegar o vinho tinto da geladeira e beber. Sim. Porque o vinho parece estar estragado. Zé, a gente vai, depois da sua entrevista, a gente vai conversar com 2 jornalistas, né, com a Letícia, que é aqui de Santos, e mais o redator-chefe da revista Veja, o Sérgio Ruiz Luz. Você é jornalista e trabalhou 35 anos, né, no Estadão? Não, 37. 37 anos no Estadão. É um jornalista das antigas, né, Zé? Mudou muito, né? Eu já tenho 30 anos de formada e mudou muito o jornalismo, né? Eu ri pelo seguinte, isso já também, tudo na minha vida faz muito tempo. Então, sei lá o que, uns 20 anos atrás, eu cobria o Santos Futebol Clube, eu cobria tudo, inclusive o Santos. Aí chegou um moleque, não tinha 18 anos ainda, um belo jornalista, sabe? Daquele... Aí ele chegou para mim, mas é você que é o Zé Rodrigues? Mas só por quê? Não, o seu texto parece que de gente nova. E aquilo me marcou bastante, porque o maior envelhecimento que nós temos é no texto. Eu, como era chefe, eu lia as matérias e sabia de que época que a pessoa tinha se formado, pelos vícios que trouxe da época, entendeu? Olha então, só. o jornalista não pode ter vício. Aliás, Verdade. pode beber um vinho, mas não pode ter vício. E, agora, quando começou esse fenômeno aí de internet, eu era do sindicato de jornalistas e fazia muito palestra. Uhum. Eu tinha uma coisa que eu sempre falava, era o seguinte, estava começando, né? E-mail, nossa, era uma coisa de... Nós estávamos ainda deslumbrados com o fax e chegou o e-mail. Aí eu falava assim, e os sites? E a minha preocupação naquela época era o seguinte, o que é pior? Falta de informação ou excesso de informação? É verdade. Certo? Hoje você... Olha, eu estou acostumado com informação, pena um pouco ainda, porque é muita coisa, É né? muita coisa. A gente tem que saber filtrar Mas, e administrar a ansiedade, né? então, mas o pior é que ninguém pensou no que está acontecendo hoje. Uhum. Que as pessoas recebem uma notícia falsa ou verdadeira, se aquilo agradou, Ela se compartilha. se aquilo coincidiu com o que ela pensa, ela pega e Já compartilha. repassa. E essas pessoas não entram no site para ver se a notícia é verdadeira. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo um negócio que eu acho muito absurdo, Checar. agora também hoje em dia você recebe pelo menos 4, 5 coisas absurdas que são verdadeiras por dia, né? Mas aí eu vou Checar, pesquisar. Mas nem todo mundo é jornalista, né? E nem sabe checar, né? Nem todo mas mundo. abre um site, né? De repente, se o cara
fez uma declaração bombástica, aí, não sei o quê, todo mundo vai ter. Foi no Google, né? É fácil ter o acesso à informação fidedigna. Mas realmente isso tudo que você está falando, eu fiz uma prévia aqui, a nossa entrevista foi sobre os vinhos, é exatamente a nossa pauta que vai vir daqui a pouco, depois dos comerciais. Muito obrigada, viu? Opa, que bom. Foi um prazer. Gostei muito. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Já faz mais de 1 ano que vocês estão nessa luta. É nos seus olhos que muitos veem a esperança e outros dão o último adeus. São vocês que abraçam o mundo e acolhem cada um de nós. Estão em todos os hospitais, em todos os postos de saúde, em todas as ambulâncias. Gente com força para ser nossa resistência frente ao invisível. São nossos verdadeiros heróis. Uma homenagem da Blumed a todos os profissionais de saúde. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. The Podcast é o novo programa da 107,7, apresentado pelos empresários Léo Delfino, Caio Brasil e Marcelo Teixeira Filho. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, um entrevistado diferente num bate-papo super descontraído. The Podcast, na sua rádio favorita, 107,7 Santa Cecília FM. Apoio MKT Systems. Seja rápido, seja digital. Voltamos com 2 convidados especiais. A Letícia Henrique, que está aqui com a gente, ela é jornalista, apresentadora de rádio e TV, já bem conhecida aqui na nossa região. Também presente por meio de uma plataforma digital, o redator-chefe da revista Veja, o jornalista Sérgio Ruiz Luz. Sejam bem-vindos aqui no 2 Pontos com Cláudia Duarte. Tudo bem, Letícia? Tudo bom, Cláudia? Tudo Muito bem, obrigada. Sérgio? Oi, Cláudia, prazer aí falar contigo. Então, eu e a Letícia vamos conversar aqui. Eu trouxe a Letícia para ajudar aqui no nosso bate-papo, 3 jornalistas. E agora eu acabei de entrevistar um jornalista, o José Rodrigues, trabalhou 37 anos no estado de São Paulo e ele hoje em dia trabalha com vinhos, né? Então a entrevista foi sobre vinhos e ele deu uma palhinha no final. E a gente terminou a entrevista falando do excesso de informações, que antigamente tinha falta. E hoje em dia tem muita informação, a gente tem que filtrar essas informações, triar, né? E realmente até dá uma ansiedade, não é, Sérgio? Com relação a essa questão de a gente querer se informar o tempo todo. Cláudia, é verdade. É um paradoxo, assim, na minha opinião. Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, né, circulando, o público é bombardeado de todas as formas por informação, seja pelo celular, pela TV, pela rádio, até videogame tem informação, né? Ao mesmo tempo que tem essa muita informação, o paradoxo é que nunca as pessoas estiveram tão mal informadas ali na minha opinião. Então, acho que o grande desafio da imprensa profissional, né, a imprensa séria, é, no meio dessa confusão toda ali, né, desse excesso ali, dessa super informação ali, né, supercarga de informação, clarear ali, né, quer dizer, mostrar ali o que é relevante, o que é fake news, né, e ajudar as pessoas ali a fazerem suas escolhas ali, né, seja nas áreas ali política, saúde, economia, bem-estar, né? Então esse é o grande desafio ali hoje, na nossa opinião aqui na Veja.
Exatamente. A gente tem, quase todo mundo tem vários grupos no WhatsApp, a gente recebe, a gente é bombardeado, né, inclusive de fake news, né, não existe essa checagem. Inclusive, o Zé Rodrigues, que estava aqui, ele até falou, se a gente gosta da notícia, a gente acaba compartilhando e nem checa, nem verifica. E, inclusive, Sérgio, Letícia, antigamente a gente tinha o boato, né, que já sempre existiu, tinha boato, tinha até o erro, né, que a gente chama de barrigada, o erro jornalístico, mas hoje em dia tem fake news que são até plantadas, não é um erro de informação, é até uma ação de má fé, né, que acaba sendo compartilhada e virando notícia, não é mesmo, Sérgio? É isso, Cláudia. Você lembrou bem, né? Eu tinha esquecido, mas é fundamental esses grupos de WhatsApp ali, né? Quem nunca já se envolveu numa briga ou recebeu um link suspeito ali, né? Alguém da família jurando que foi descoberta uma droga nova para combater a Covid e que a imprensa fica escondendo, né? O desafio, como eu falei ali, é a gente ser ouvido ali no meio dessa cacofonia ali de informações ou de más informações ali. Acho que uma coisa também que mudou muito, é perceptível ali, aconteceu ali também com cinema, com TV, tem esse fenômeno aí on demand, né? Quer dizer, antigamente as pessoas ali, quer dizer, a imprensa entregava o jornal na porta da sua casa, você esperava por aquilo ali, Sim. né? Consumir aquilo no café da manhã, no fim de semana, você ia à banca de jornais ali consumir as suas revistas preferidas, né? Quando elas chegavam periodicamente ali. Agora é tudo on demand, a gente tem uma ansiedade, a gente quer consumir a notícia agora, naquele momento ali, e aí preferencialmente pelo celular. Tem Então, um acho que agravante também, Sérgio, o fato de que a gente tem a tecnologia na nossa mão. Então, o que acontece? Todo mundo produz a notícia com requintes de iluminação, de som, põe a voz de um locutor, toca num ponto emocional da pessoa. Então, quando você recebe aquela informação, aquele vídeo, ele já vem pronto para mexer com você, como se fosse um documentário, um mini documentário preparado para te direcionar. Aí a pessoa, ela é tão envolvida emocionalmente que ela não vai checar. Antigamente não, era a foto e a notícia que chegava pelo jornal ou na TV. Se a imagem tinha sido pega bem feita, ela vinha. Hoje não, todo mundo produz um vídeo de 1, 2 minutos que pode mudar a sua opinião pro resto da vida. Exatamente, né, Sérgio? Não, é bem observado isso, né? E vários especialistas já escreveram isso, né? E uma coisa, acho que também pelo senso comum é perceptível, a mentira, né? O boato, ele é muito mais sexy, ele circula com muito mais velocidade, é muito mais interessante, né? Causa muito mais discussão do que a realidade. Então, é por isso que a fake news circula, né? Com a velocidade muito maior do que a verdade. Então, esse é um aspecto ali, né? E essa coisa on demand cria ali uma pressão adicional para a imprensa profissional, que é produzir notícias num ritmo muito mais intenso, né? Checar, apurar, isso dá trabalho, aí, como vocês sabem, e num ritmo quase minuto a minuto ali, né? É verdade, até cria essa pressa, né? Esse jeito rápido de fazer a notícia, que antigamente a gente checava, tinha mais tempo de produzir. E é o que o Sérgio falou, eu esperava as revistas semanais, mensais, eu adorava passar, chegou minha revista, vou ler, a questão do jornal. Hoje em dia, quando chega a publicação, já tem notícias até que já estão deturpadas, que já estão até repercutidas de várias maneiras, é complicado. Exato. Eu acho que isso não é nem bom nem ruim, é só a realidade dos nossos tempos ali. O que a gente tem ali, o que a gente procura fazer é checar, apurar, rechecar com uma velocidade ainda maior ali para evitar erros, né? Como vocês sabem ali, a fake news, né? A fake news ela é contra o negócio do jornalismo ali, porque quando o jornalista erra, quando o órgão de comunicação erra, é a nossa imagem que vai pro esgoto ali, né? Sim. E você perde consumidores ali, porque você só assina o jornal, só assina um portal de notícias se ele é confiável. Seja ali, você pode
se o veículo publicou que um filme tal vai passar na TV tal horário, você checa ali esse programa para aquele horário, ele não está lá, você fala, bom, nunca mais vou confiar nesse portal. Então, a nossa briga é contra fake news, né? E também num contexto aí, que vocês devem também acompanhar, que a gente tem forças políticas ali o tempo inteiro, né? Também é uma questão da atualidade, forças políticas que fazem de tudo ali para desacreditar a imprensa, né? Porque a imprensa, quando ela é séria, ela desagrada a todos os governos ali, né? Ela é quase sempre de oposição, ela está lá para fiscalizar, para apontar erros, né? E não só para aplaudir eventualmente ali. Então, por exemplo, as 2 últimas capas de Veja são bem ilustrativas ali. Na semana retrasada, a capa foi o Lula, porque a notícia da semana foi Lula ter se liberado ali totalmente para participar das eleições de 2022. Então, quando nós publicamos isso, que era o fato da semana, e com análise do que isso significava, a gente foi acusado nas redes sociais aí de ser petista, de sermos petistas ali na Veja. Uhum. A gente publicou uma entrevista com Fábio Van Garten, né, que é o ex-secretário de comunicação do governo, criticando o governo, né, do qual ele fazia parte, por incompetência na questão das vacinas. E aí ele criticava especificamente o Ministério da Saúde e isentava o presidente Bolsonaro ali da responsabilidade, de certa maneira, sobre esse processo. E aí, essa semana, a gente está sendo acusados de sermos bolsonaristas e de estarmos incomunados com o governo. Então, uma semana nós somos lulistas, na outra somos bolsonaristas. Você vê a vulnerabilidade, né? Então, é difícil agradar a todos, mas a gente confia que... É impossível, Sérgio, é impossível agradar a todos. A gente que é jornalista e quase todas as pessoas, médicos, enfim, a gente tem que ter uma convicção. Os políticos, inclusive, têm que ter uma convicção do que a gente quer fazer e se propõe a fazer, porque a gente sempre vai ser criticado. Inclusive, até porque essa questão é tudo tão dividido, as opiniões são tão divididas, as pessoas são tão... dependendo do que ela acredita, ela não quer nem saber a verdade, ela quer ouvir o que agrada. Ela não quer saber o que é certo, o que é errado, o que é verídico, o que não é verídico. Ela quer ouvir aquilo que agrada. Então, a gente, dando a notícia, a gente vai agradar a metade e desagradar a outra metade. Não tem jeito. Então, é exatamente essa a expectativa que a gente tem que ter sempre, de não agradar todo mundo e de sempre receber algum tipo de crítica, né? É isso, Cláudia. Acho que a nossa função ali como jornalistas, na Veja especificamente, não é agradar A ou B ali, é agradarmos o leitor ali, é sermos precisos, úteis, né? Apresentarmos notícias exclusivas, análises interessantes aí sobre tudo que acontece na realidade, e nós não fazemos jornalismo partidário ali, então, seja A ou B, se a gente tiver que apontar um erro ali, nós vamos apontar e eventualmente aplaudir ali quando são coisas ali muito bem feitas ali. Os pilares da Veja ali, além do bom jornalismo ali, o que nós defendemos ali, qual é o nosso alicerce? É a defesa da democracia, das instituições, do livre mercado, né? E a partir daí, o que nós publicamos aí com base na realidade, aí as pessoas podem fazer 1000 interpretações ali, né? E sobre isso a gente não tem nenhum controle. Com certeza. Letícia, você faz rádio, né? Eu fiz rádio durante um tempo e eu acho bem apaixonante. Quando começou a TV, todo mundo falava que não ia ter mais rádio. Como hoje começou a internet, todo mundo diz que não vai ter mais impresso, enfim, isso daí são plataformas de comunicação que eu imagino que elas vão continuar, cada uma com a sua peculiaridade. O rádio é apaixonante, você tem aquela coisa de estar com a pessoa ali, prestando atenção realmente no conteúdo, na voz, né? Sem ter nenhum outro atrativo, né? Eu fiz rádio no início da minha carreira, quase 30 anos atrás, quando eu comecei, e fiquei em TV esse tempo todo e voltei agora. E é engraçado a magia que a rádio tem. Você sabe que tem até uma piadinha lá na rádio que fala assim, a rádio anunciou a chegada da internet e dizem que no final dos tempos a rádio vai anunciar o fim da internet. Porque ela foi se transformando, ela teve que se adaptar, muitas pessoas estão colocando um sinal de internet dentro dos estúdios para poder veicular o que acontece no estúdio, e é um outro formato
formato e funciona assim. As pessoas ainda sentem falta, não querem só a playlist, elas querem um locutor falando, elas querem uma notícia que chegue imediatamente. Você espera que caso aconteça algo no seu país, na sua cidade, a rádio fale na mesma hora para você. Então, acho que ela continua acompanhando a gente da mesma forma, só que se transformando. Ela não vai ser igual. A AM mudou, a FM, elas vão e voltam, né? Mais músicas, menos músicas, mais informação. É um ciclo, não é uma coisa estagnada. E eu queria até perguntar para o Sérgio, agora com a internet tem a história dos algoritmos, né? Que as empresas têm e quanto mais você lê a respeito de uma coisa, mais a respeito daquilo ela te manda. Então, acaba colocando as pessoas em bolhas. Elas ficam ouvindo sempre as mesmas narrativas, das quais elas se identificaram uma vez. E isso também é perigoso, né? Sim, com certeza, ali. A gente procura fugir ali desse vício ali dos caça-cliques, né? Quer dizer, a audiência é importante ali em todo veículo comercial, né? Na rádio, seja na rádio, num portal de revista, né? Nas assinaturas de revista ali impressas. Claro, a audiência é o que garante nossa sobrevivência, mas a gente não pode só viver de audiência. Se fosse assim, a gente faria uma Veja só de Big Brother ali, né? E a gente geraria uma audiência ali estupenda ali. Acho que a gente tem que equilibrar sempre ali, né? Um dos fundadores da Abril, Roberto Tivita, falava sempre ali que a Veja é como se fosse ali um buffet de churrascaria. Você oferece de tudo ali, inclusive coisas ali que as pessoas ali acham meio chatas ali, mas são aquelas coisas, são discussões necessárias, né? Exatamente. Então, é muito mais interessante a nova safra de vinhos ali da França, ali de Bordeaux, do que a discussão sobre as 3 propostas de reforma tributária que estão rolando no Congresso. Mas o fato é que é importante também esse tema ali. Então, acho que o nosso equilíbrio, sem desprezar a audiência, é buscar um equilíbrio entre a audiência e o que é relevante, o que é importante, o que a gente acha que é importante que o leitor conheça ali, ainda que sejam temas mais áridos. Né? Sérgio, o que vende mais? Hoje em dia, como é que é o critério que você usa? Qual o critério você usa para escolher uma capa? Eu sei que hoje em dia quase tudo é focado no coronavírus, enfim. Até eu queria que você comentasse sobre isso também, porque as pessoas, a notícia ela é muito focada nos números, né? Morreram tantas pessoas estão contaminadas, tantas pessoas se curaram, aquela questão básica da prevenção, álcool gel, enfim, mas tem todo um comportamento bem maior envolvido, né? Até a questão do sair de casa, não sair de casa, porque não é só uma coisa ou outra, né? Não é só ficar em casa ou sair de casa. Não, não é isso. Você pode sair de casa de um jeito e sair de casa de outro jeito. Você pode sair de uma forma mais responsável, não se aglomerando, e você pode fazer, né, coisas menores, sair menos de uma forma mais irresponsável. Tem toda uma conscientização coletiva, né? Vocês pensam nisso também, nesse tipo de informação? Porque o comportamento, as pessoas estão muito ansiosas, estão muito angustiadas, isso tudo mexe com o emocional. Tem gente que se acha acima do bem e do mal e quer mostrar para todo mundo que está aglomerando, que está saindo sem máscara. Enfim, tem todo um contexto até bem amplo para se trabalhar, né? Como é que você pauta as suas matérias aí na Veja e também escolhe as capas? Cláudia, assim, acho que a escolha da capa ali é sempre pelo tema mais quente ali, né? É o assunto do momento, o mais relevante, né? Isso tem um peso, né? Como eu dei o exemplo ali recente do Lula, né? Ele foi julgado na quinta-feira, né? No STF, e na sexta-feira ele era a capa da Veja, ali, que era o tema da semana. Uhum. Outra forma ali é quando você tem um furo, que acho que também tem um exemplo recente da Veja. Notícia exclusiva também é sempre algo muito atrativo ali para todo mundo, né? Então, uma entrevista com o ex-chefe ali da SECOM criticando o próprio governo do qual ele fazia parte sobre a questão das vacinas, né? Também isso acaba tendo prioridade na escolha de uma capa, do tema principal da semana. Você falou de uma coisa muito importante ali, que é essa cobertura da Covid. A gente está cobrindo há quase já 1 ano e meio, né? Ou mais até, a pandemia.
Eu acho que, no geral, não só a Veja, mas os órgãos de imprensa têm feito um trabalho ótimo ali, né? Com um complicador ali que é bem relevante. Quer dizer, a doença, a gente foi conhecendo a doença com o carro já capotando ali, né? O motor, Exatamente. a gente tentando descobrir, não só a imprensa, né, que é leiga, né, na sua maioria, né? Nós somos especialistas em comunicação, não somos, com raras exceções, ninguém é médico, né? A gente, quando vai fazer uma matéria muito específica, a gente procura ouvir quem sabe sobre o assunto, né? Como vocês sabem. Então, nem os médicos no começo, e até hoje, né, a medicina ainda tem uma série de dúvidas e questões ali, e a imprensa está cobrindo isso de forma maciça, né, por causa do interesse gerado, o que é óbvio, né, e com esse complicador de descobrir junto com os especialistas o que está acontecendo, né. Apesar disso, acho que o trabalho é bom, em geral, porque, como você falou, a imprensa, ela desde o começo, ela seguiu o caminho do conhecimento científico, indicando ali para a população e batendo até de uma forma ali bem insistente ali as questões fundamentais, que é a importância de isolamento, por que usar máscara, quais são o porquê de alguns remédios ainda não serem reconhecidos, né, como esse tratamento chamado tratamento precoce, por que que o desenvolvimento das vacinas foi tão importante, né? Por que que é tão necessário, especialmente para o Brasil, a rápida aplicação dessas vacinas de forma maciça. Então, acho que, em linhas gerais, a imprensa vem cobrindo bem o assunto, né? Apesar dessas dificuldades. O que tem um pouco ali, que eu acho que é um ponto que merece atenção, a gente discute sempre na Veja sobre isso, de novo, voltando ao começo da nossa conversa, o excesso de informações. Então, no caso da pandemia, a quantidade de informações, muitas vezes contraditórias, é enorme. Então, nosso desafio é sempre filtrar, e mais do que isso, é mostrar sempre ali para o leitor, ali, afinal, que ponto que nós estamos ali da pandemia. E tem outro complicador, como vocês sabem, quer dizer, o Brasil é um país continental. Então, a gente pode estar ali com o Sul, uma péssima situação, o Norte já com índices bem menores, né? Então, a gente foi aperfeiçoando também a cobertura ali, de modo a mostrar também as particularidades do Brasil ali no combate à doença. Entendi. Agora, para a gente finalizar, com relação às redações enxutas, né? Todo mundo enxugou. Todo mundo, antigamente a gente vivia, né, na fase dos revisores, produtores. Hoje em dia o repórter faz a foto, até o próprio pauteiro vai cobrir alguma coisa, eu nem sei se todas as redações têm o pauteiro ainda. Enfim, tudo mudou, tudo ficou mais enxuto. E você sente falta daquela época que tudo era mais produzido de uma forma menos rápida, com um pouco mais de tempo para apurar, com mais tempo e mais pessoas para produzir, né? Setoristas, enfim. Tinha uma estrutura, né? A infra era muito maior, né? Sim, mas eu acho que a gente está saindo, quer dizer, essa época ali de vacas gordas, vamos chamar assim, também havia muitos excessos ali, e isso acho que também não ajudou, né, para a saúde de muitas empresas da nossa área. Sim. Um complicador da nossa área que o excesso de produção ali e um certo desperdício ali de produção faz parte do nosso negócio. Vou dar um exemplo. Então, muitas vezes a gente tira foto de alguém ali, né, e faz 50 fotos, a pessoa sempre pergunta, por que você está tirando 50 fotos se você só vai publicar uma? Olha, a gente tira 50 fotos para ter opções ali, para chegar na melhor ali, né? Então, o desperdício faz parte ali do nosso negócio, né, de certa maneira. Muitas vezes você entrevista 50 pessoas para escrever uma página ali de jornal, de revista, ou para publicar uma nota no site. Às vezes é necessário e é preciso que você escute mais de 10 pessoas ali para você poder formar uma opinião a respeito e fazer uma matéria consistente. O que aconteceu no passado ali, na época de vacas gordas ali, que também isso acabou gerando um excesso ali. Realmente as redações eram muito perdulárias ali, né, em relação a esse excesso de produção. Tinha muita gente envolvida no processo, né, e a falta de equilíbrio disso com as finanças, com as receitas, levaram muitas empresas ali a uma situação bem difícil. Teve realmente o processo de enxugamento em todas as redações, isso continua, né,
mas eu acho que eu sou mais otimista, a gente está caminhando para um ponto de equilíbrio ali, né? Porque quem vai sobreviver no mercado ali, o que vai continuar sendo relevante são as empresas ali, as redações capazes de produzir notícias exclusivas, de explicar para o leitor o que ele não consegue entender, né? Nessa cacofonia ali de informações. Então, sempre vai precisar de gente qualificada. Agora, a questão ali de reequilibrar, né, o tamanho das redações com a realidade econômica ali do país e do nosso próprio mercado, né? Ok, Sérgio, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você, Cláudia e Letícia. Foi um prazer bater um papo com vocês. Obrigada, Sérgio. Até a próxima. Obrigada, Letícia. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Participe da campanha Baixada Solidária, na luta contra a fome. Numa iniciativa da Central Única de Favelas, em conjunto com o Colégio e Universidade Santa Cecília, estamos arrecadando doações para a aquisição de cestas básicas e produtos de higiene para 190 favelas da Baixada Santista. Informações unisanta.br/Baixada Solidária. Colabore agora, afinal, essas pessoas têm pressa. Apoio Sistema Santa Cecília de Comunicação. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A terceira entrevista de hoje é com o advogado Ricardo Duran, especialista em direito penal. E o assunto é violência contra a mulher. Tudo bem, Duran? Tudo bem, Cláudia. É um prazer estar aqui novamente pela segunda vez, né? Primeira vez nós falamos um pouco sobre psicopatia, serial killers, e hoje é a violência contra a mulher, né? Temas igualmente importantes. E recentemente agora, né, a gente teve aqui noticiado na Baixada um crime, né, de violência de uma gestante de São Vicente, não faz muito tempo que ela foi agredida. Isso tudo é muito recorrente, né? Agora, principalmente na pandemia, deve ter aumentado muito o número desse tipo de intercorrência. Infelizmente, né? A gente tem percebido pelos índices relacionados à criminalidade da Secretaria de Segurança Pública, sobretudo agora nos meses de janeiro, fevereiro e março, os níveis de homicídio, eles praticamente saltaram para mais de 90%, né, de aumento. E em relação ao convívio que acabou sendo forçado as famílias estarem mais juntas, o que a gente sempre espera que as famílias estando juntas possam ter momentos de convivência mais agradáveis, acabou gerando ainda mais problemas de agressões mútuas, enfim, de agressões, sobretudo, contra a mulher, né? Na verdade, é um convívio até meio forçado, né? As pessoas estão realmente passando por problemas de diversos setores, a saúde, a economia, então acaba sendo uma convivência até dramática no sentido desse acúmulo de dias em casa, enfim, numa situação de pressão realmente. Claro que lá nada justifica, mas isso acaba, para quem tem algum tipo de temperamento já mais suscetível a esse tipo de crime, né, de conduta, né? De conduta, porque realmente pode terminar num homicídio, pode, mas também tem outros tipos de violência, né? Até verbal, tem aquelas específicas que são até contra mulheres grávidas, né? Sim. Então, são vários os tipos desse tipo de comportamento agressivo, de violência mesmo. A Lei Maria da Penha, ela acabou sendo sucedida por uma nova legislação que a complementa
que tipificou o crime de feminicídio, né, que vem ali no elenco dos crimes qualificados, os crimes de homicídio de modo qualificado. Me parece, nesse caso que você citou, eu tomei conhecimento pela imprensa em São Vicente, vi as imagens também pela televisão, e realmente foi uma situação horrenda, né, porque ali, inclusive, além das agressões a uma mulher grávida, ali ficou estampado o que parece ser, né, depois isso vai ser melhor investigado para saber qual foi a intenção, mas as imagens mostram, as imagens faz com que todos nós venhamos a deduzir que houve uma tentativa de homicídio, de modo que o agressor, ele pega o carro e joga o carro contra 3 mulheres. Que foram tentar ajudar, né? Umas vizinhas, né? Exatamente, elas foram ajudar e uma delas, inclusive, fica prensada com o muro, né? E ali... Teve até uma fratura, sim, né? Sim, teve uma fratura e nesse caso aí, além desses crimes, foi noticiado também que teria cometido crime de dano, porque saiu com o carro, danificou o portão do condomínio, enfim, depois teria agredido outras pessoas na rua. Essas são as notícias que foram dadas na imprensa. Se ficar configurado que esse delito, dessa tentativa, essa suposta tentativa de homicídio, ela ocorreu de fato em decorrência ali do âmbito familiar, da relação dele com a esposa, ele poderá vir a ser acusado por tentativa de feminicídio, né? Mas isso vai ser melhor apurado, como eu disse, durante a investigação, para saber qual vai ser o destino desse caso, né? Duran, você acha que ainda tem muita mulher que se mantém calada? Você que trabalha diretamente com isso, as mulheres ainda têm medo de fazer a denúncia. Hoje em dia a gente tem até o 180, né? Sim. Que é um telefone que vai ouvir, que vai orientar, né? Ela tem como recorrer, mas tem muita mulher que tem medo ainda, né? Tem muita mulher. E, na verdade, assim, no âmbito de uma agressão, seja ela de qual natureza for, contra a mulher, ou entre homens, ou da mulher contra o homem, enfim... também tem isso, né? Existe uma história, né? E essa história ela deve ser melhor compreendida pelas partes. Evidente que nada justifica chegar nesse patamar de agressão, né, entre seres humanos. Acontece, mas nada justifica ou bem justifica uma agressão. A não ser que for numa situação evidente de legítima defesa própria, de terceiros, aí até legitimado pelo próprio direito penal. Mas o que acontece? As mulheres, às vezes, elas não têm conhecimento, principalmente as mulheres de menor poder aquisitivo e de cultura um tanto inferiorizada. Também nós vemos, principalmente entre as mulheres negras, uma dificuldade de acesso e de conhecimento a esses meios de comunicação e denúncia. Nós temos, Cláudia, não só o 180, que o 180 é um telefone que pode ser usado em casos que não tem, que vamos dizer assim, que não são casos emergentes, que não demandam uma emergência. Se for um caso emergencial, como esse que nós conversamos agora, o ideal seria ligar para o 190. Uma outra circunstância que é muito interessante para que a mulher possa se defender, ela deve conhecer, é a delegacia eletrônica, que pode ser acessada por qualquer equipamento que tenha conexão com a internet, um tablet, um celular, enfim, um notebook. Ela pode acessar no Google, delegacia eletrônica, e lá ela vai poder formalizar o seu boletim de ocorrência, narrar os fatos e, inclusive, pedir a medida protetiva, né, nesse próprio boletim de ocorrência, sem que ela precise necessariamente sair, se deslocar da sua casa, muitas vezes porque a condição em que ela se encontra não permite que ela se desloque de casa, porque vai chamar a atenção do agressor, que coabita na mesma residência. Então, ela pode exercer o seu direito por esse mecanismo e aí a polícia, recebendo isso, vai se dirigir até a casa dela, certamente, né? Tem até a questão, recentemente também, do menino Henry, né? Dos pais, o caso do Jairinho, da Monique. Isso tudo pode ter sido também uma resposta, até um tipo de ameaça, de violência, porque a gente não sabe o que aconteceu, gente, né? Evidentemente você também está acompanhando de longe, mas em muitos áudios que a gente ouviu, né, nas reportagens, a mãe estava preocupada com aquilo, se sentia com medo de denunciar, estava esperando o momento, enfim. Ninguém sabe direito o que aconteceu ainda, mas é um tipo também de assédio, né, contra o filho, né? Normalmente, quando uma situação dessa ocorre, um caso extremo, como esse do caso do menino Henry,
antes de que isso aconteça, há sinais que precisam ser identificados, devidamente lidos e as medidas necessárias serem tomadas, né? Porque às vezes acontece da agressão ocorrer de inopino, né? De surpresa, olha, acontece um crime horrível e foi ali de uma hora para outra, ninguém esperava. Mas normalmente existe uma cadeia fática até se chegar a uma situação dessa, que é extremamente horrível, enfim, uma situação... É realmente um drama. Agora, você acha que a pessoa acaba achando que não vai acontecer? No fundo, mesmo a mulher, quando ela é muito agredida pelo marido, ela no fundo ela não acredita que um dia ele pode chegar até acabar com a vida dela. A relação, quando uma relação em que há agressões constantes, recorrentes, ela também funciona com algum ganho, por mais incrível que isso possa parecer. Mas as pessoas perguntam, mas qual é o ganho que pode haver? De todos os tipos e de várias naturezas, como por exemplo, o sossego que ela pode ter em ter um lar, um teto e comida na mesa. Isso pode ser muito pouco para muita gente, mas é muito para tantas outras pessoas que não têm onde morar e não têm onde comer. Então a pessoa não percebe que aquela atitude agressiva ela vai se avolumando, ela vai se agigantando a ponto de chegar, por exemplo, num homicídio, num feminicídio. Ela não acredita que aquele homem que, de repente, é um homem que também que é um provedor, provedor, né, que ele poderá tomar aquele tipo de atitude. E tantas outras situações, né? Cada qual aí, a psicologia poderia explicar muito melhor o que acontece, né? Porque uma coisa é uma situação isolada, um erro que todos podemos tomar, podemos praticar, e outra coisa são situações recorrentes, sinais que são indicativos, desde, por exemplo, você falou de uma agressão psicológica, uma agressão verbal, moral, a pessoa, por exemplo, o marido que pega o celular da mulher para vistoriar mensagens de forma... Isso já é um assédio, não é um assédio moral. Isso não seria bem um assédio moral, porque o assédio moral, na verdade, ele não, sobre os olhos do direito penal, ele ainda não é crime. Né? Entendi. Ainda não é crime, é uma conduta ilícita, evidentemente, mas ainda não é crime. E também não seria o caso de assédio sexual, que aí teria que ter uma relação de subordinação. Né? Mas, sob o ponto de vista da etimologia da palavra, sim, é um assédio, você tem razão. Mas o crime aí seria enquadrado na Lei Maria da Penha, com certeza, porque o homem, ele muitas vezes, ele não respeita ao ponto de entender que determinadas atitudes, para ele que é normal, elas são patentemente preconceituosas para o homem médio. Sim, né? É verdade. Isso já é cultural, né? É cultural, pessoalmente eu tenho uma visão e uma esperança de que essa cultura ela vem caindo, vem ruindo, né? Até porque as mulheres estão falando mais, né? E até porque, por conta da atuação no mercado de trabalho, muitas não dependem mais tanto do marido financeiramente, porque às vezes ela até pode pensar, dependendo do nível da mulher, do nível até cultural, econômico, ela pode falar, bom, ele está me dando tanta coisa, está me sustentando, então eu sou obrigada a aguentar isso, né? E não é assim, né? Infelizmente, esse raciocínio, ele existe, eu já ouvi relatos, né? E a pessoa realmente acredita que há uma compensação, que é o que falávamos agora há pouco. Olha, ele me bate, mas ele me paga um carro, ele me dá um carro. Ele me bate, mas ele me paga um curso. Ele me bate, mas ele me leva para jantar. Quer dizer, infelizmente, existem esses absurdos ainda. E a informação, a educação, e todos nós juntos podemos fazer com que essa situação mude de verdade e passamos a ver uma sociedade melhor do que hoje, né? Sim, Ricardo, infelizmente a gente já está acabando, foi muito rápido, mas eu gostaria que você terminasse a entrevista dando realmente uma orientação maior, assim, para esse tipo de mulher que está... porque tudo começa com um empurrão, uma palavra mais ofensiva, que diminua aquela mulher, porque tem aquele homem que ele gosta de diminuir a mulher para que realmente ela fique mais vulnerável, para isso ir crescendo, né? Esse tipo de agressão vai crescendo, não começa ele não vai matar a mulher de um dia para o outro, ele vai... Normalmente é assim, né? A pessoa fala, foi só um empurrão, aí puxou meu cabelo, aí não deixou eu sair de casa. Mas isso daí pode crescer e pode fazer com que ela perca a própria vida, né? A primeira coisa que, assim, na medida do possível, cada um tem uma trajetória na vida, a pessoa deve procurar a sua própria independência, não só financeira, mas também emocional, para que tenha uma vida melhor. Mas
A intolerância com qualquer espécie de agressão, seja ela verbal, seja ela física, ela deve acontecer e deve ser analisada, porque uma coisa é um erro isolado na vida das pessoas, isso pode acontecer. E outra coisa é a forma recorrente de agressão. É identificar, hoje nós temos diversos mecanismos, inclusive pela internet, por exemplo, de apoio psicológico gratuito e online, que lhe permite esclarecer, porque às vezes o excesso de informação também acaba tumultuando um raciocínio mais claro e a pessoa acaba se identificando numa posição que talvez ela não esteja. Então é importante estar dividindo isso com profissionais que realmente tenham condições de estar aferindo, de estar analisando a situação e estar orientando para ver se ela se encontra realmente numa posição vitimada ou se é algo que ela pode estar ali modificando por si só, né? Se é algo que ela puder modificar com uma conduta dela, mudando a própria conduta, ela irá modificar com essa orientação. Se não, ela terá que procurar um apoio jurídico, enfim, um apoio de um mecanismo policial para que ela possa sanar essa situação. Sim, muito obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação, muito importante. Eu que agradeço aí, Cláudia. Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e até a próxima. Dois pontos, com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis, modernidade e bom gosto. Centro e Shopping Praia Mar. Belle Ótica. Seu estilo combina com Belle Ótica. Só